Um tempo diário com Deus começa agora. Gênesis capítulo 13, versículo 5 diz assim: Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: Não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão na direção de Zoar. A região era toda bem irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abraão. Assim Abraão continuou na terra de Canaã. E Ló mudou-se suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo desta região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: Olhe até onde sua vista alcançar em todas as direções, norte e sul, leste e oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcançar, eu dou a você e a seus descendentes como propriedades para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Por esse tempo houve guerra na região Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedarlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma. Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adima, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada Zoar. Este segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto, porque por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins em An e os Emins em Savé, Quiriatim, e os Oveus no Monte Seir, até Euparã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram em Mispate, hoje chamado de Cádiz, e conquistaram o território dos amalequitas e dos amoreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, Admazeboim e Bela, também chamada Zoar,
se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedarlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram a Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manre, o amoreu. Manre e seus parentes Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinha, nascido em sua casa, perseguiu o exército de Quedarlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedarlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedarlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro, no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu quem o enriqueci. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Arne, Escol e Manre, meus aliados. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão. Em uma visão, ele disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: O Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não, não será seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: Olha para o céu e conte as estrelas. Se for capaz, este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abraão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato? O Senhor respondeu:
Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. As aves de rapina mergulharam para comer a carcaça, mas Abraão as afugentava. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amoreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Quando o sol se pôs, veio a escuridão. Abraão viu um fogareiro fumegante, uma tocha ardente, passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: Dei esta terra a seus descendentes desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amoreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo tempo com Deus.